Olá, amigos do Centro Espírita Seara de Luz. É uma alegria para mim estar aqui gravando esse vídeo para bater esse papo com vocês, especialmente neste mês, né, que é aniversário da casa, 38 anos de trabalho, de fundação, né, e eu bem sei como é o trabalho de uma casa espírita, né, das nossas dificuldades, dos nossos desafios, né? Mas a gente vai se trabalhando, se vencendo, vencendo as nossas dificuldades, né? E buscando dar o nosso melhor, né? O Cristo conta conosco, apesar da gente pouco poder atender a sua demanda, né? Diante da nossa limitação. Mas é conosco mesmo que Ele conta e que Ele continue fortalecendo a cada um de vocês. Recebam o meu abraço fraternal e carinhoso, cada um dos dedicados trabalhadores desta casa, e os trabalhadores desencarnados recebem a nossa gratidão de sempre por nos darem, né, a sustentação necessária para que a gente possa levar o trabalho adiante com seriedade, com responsabilidade, né, mantendo a fidelidade aos postulados, né, doutrinários, espíritas, e a fidelidade à mensagem do Cristo, especialmente nas nossas atitudes, né? O tema que nos foi dado para o nosso diálogo é um tema muito interessante, né? Vícios Perturbadores é o título, que é do livro Luz nas Trevas, do espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Eu sou suspeita por falar da Dona Joana, que me conhece mais de perto sabe da minha admiração por esse espírito que tem um foco na educação, né? Que está sempre nos orientando e buscando nos ajudar no nosso processo de autoiluminação. E a gente vai observar neste capítulo que Joana trabalha da seguinte forma. E quem conhece a literatura de Joana, especialmente a série psicológica, vai ver que ela trabalha bastante dessa forma. No início do capítulo ela vai discorrer, né, analisar o processo de instalação, a gênese, as consequências, né, dos vícios, e na última parte, na parte final, ela vem com o que eu chamo de a terapêutica, né, o tratamento, o aconselhamento, o direcionamento, para a gente vencer aquela dificuldade sobre a qual ela relatou. Então, ela primeiro nos chama a autoanálise e depois ao que a gente chama no meio espírita de autocura. É desse processo da gente usar os recursos à nossa disposição para que nós mesmos promovamos a nossa cura, já que nós mesmos é que instalamos os processos degenerativos na nossa estrutura espiritual, especialmente. Mas antes de adentrar no assunto, eu gostaria de ler uma mensagem que eu achei muito interessante para o momento, muito pertinente, momento de aniversário, em que a gente fala especialmente aos trabalhadores da casa, uma mensagem do Espírito Emmanuel, né, que vai falar a todos nós, trabalhadores espíritas. A mensagem é intitulada Que buscais? Essa simples indagação do Senhor aos dois discípulos que o seguiam é dirigida presentemente a todos os lidadores do Espiritismo diante da boa nova renascente no mundo. Ao obreiro modesto da assistência fraternal, exprime a voz superior a reclamar-lhe os frutos na colheita do bem. Ao colaborador da propaganda doutrinária, representa a interpelação incessante acerca da tarefa de resguardar a pureza dos postulados que consolam e instruem. Ao orientador das assembleias de nossa fé, é a pergunta judiciosa quanto à qualidade do esforço no cumprimento dos deveres que lhe competem. Ao servidor da evangelização infantil, surge a interrogação do Divino Mestre, qual brado de alerta relativamente ao rumo escolhido para a sementeira de luz. Ao portador da responsabilidade mediúnica, inquire Jesus pela aplicação dos talentos que lhe foram confiados. Ao aprendiz incipiente da oficina espírita cristã, constitui adequada sindicância quanto à sinceridade que traz consigo, alertando-o para os deveres justos. A cada criatura que desperta em mais altos níveis da fé raciocinada, soa a interpelação do Senhor como sendo convite às obras em que se afirme a caridade real. Assim, escuta no íntimo
em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Analisa o que fazes, observa o que dizes, medita em torno de tuas aspirações mais ocultas. Que respostas forneces à indagação do Senhor? Quem segue o Cristo, vive-lhe o apostolado. Serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando-te de que o verbo da verdade incide sobre nós, cada dia perguntando incessantemente: que buscais? Então, meus amigos, fica essa reflexão aí para nós trabalhadores espíritas, essa autoanálise para a gente fazer, né? Especialmente em momentos assim de aniversário, é bom a gente estar sempre renovando, né, as nossas disposições, né? Agora vamos entrar no tema propriamente dito, vícios perturbadores, né? Como a gente já tinha dito anteriormente. Quando a gente fala em vício, né, logo vem à mente aqueles vícios que se expressam de forma mais patente na nossa vida cotidiana, né, nas pessoas próximas a nós, dentro do nosso núcleo familiar, que são os vícios que reverberam mais na questão física, extrapola, como eu disse, né, que são as dependências químicas, né, o uso de drogas ilícitas, como maconha, cocaína, crack, ou das drogas lícitas, né, que é o álcool, o cigarro, né? Então esses vícios que são mais comuns, vamos dizer assim, no nosso dia a dia e que geram um prejuízo grande, não só ao indivíduo, mas a toda a coletividade, né? Então a gente vai ver no dicionário que vícios, ele vem do latim vitium, que significa falha ou defeito. É um hábito repetitivo que degenera ou causa prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. É o que eu acabei de dizer, né? O vício é um processo que vai trazer aí empecilhos e dificuldades não só para aquele dito viciado, mas para todos aqueles que fazem parte do seu núcleo de convivência e para a sociedade como um todo. Né? Hoje os custos da saúde para tratar pessoas que se envolvem com esse, só citando esses vícios, é muito grande, né? Então isso acaba também trazendo um prejuízo aí para a coletividade, para a sociedade como um todo. E Joana vai começar o capítulo dizendo o seguinte: todo hábito que se arraiga, gerando dependência prejudicial, é um vício perturbador, que se origina imprimindo-se no inconsciente e transformando-se em necessidade imperiosa que escraviza. Veja, hábito, ou seja, como é que a gente constrói um hábito? Repetindo. Então, o vício, ele se estabelece com esse uso contínuo, essa repetição contínua de alguma ação que de esporádica ela começa a ficar cada vez mais frequente e o indivíduo em determinado momento não consegue mais viver, né, sem aquele ato, aquela atitude, sem o uso daquela substância. Então passa ele a ser, como chamamos, um dependente, porque depende de determinada coisa para que tenha um mínimo, vamos dizer assim, de tranquilidade. Então passa a ser escravizado, como Joana fala, né? Já não é mais o senhor da ação, mas a ação que o domina, né? Vira essa vítima escravizada. Outro ponto interessante que a Joana fala sobre os vícios, que ela diz que é inerente aos espíritos primários, né? E aí a gente vai lembrar daquela escala evolutiva, né? Da escala espírita, ou escala dos espíritos, em que a gente vai ver os degraus, né? Em que nós vamos subindo à medida que vamos avançando, espiritualmente falando. E espíritos primários, por estarem vinculados de forma excessiva ainda à questão da matéria, do prazer, do sensorial, através da matéria, né? Eles são mais apegados, mais afeitos, mais arraigados, como diz Joana,
à prática, né, ao cultivo de ações viciosas, né? É outro ponto interessante que Joana toca. E aí ela vai falar sobre o começo do vício, e que eu achei interessante, né? Ela fala: começam na mente ociosa, em forma de ideia prazerosa, fixam-se absorvendo a atenção e espraem-se, impedindo que o pensamento se renove dentro da programação normal. Então começa com uma sugestão, dessa sugestão aceita, né, desse primeiro pensamento. Esse pensamento vai se repetindo e vai sugerindo novas doses, vai sugerindo novas emoções, vai sugerindo novos prazeres. E essa mente ociosa vai se deixando arrastar por esses pensamentos que começam, como diz Joana, a impedir essa renovação normal dos pensamentos. Porque normalmente a gente pensa muita coisa, mas pensa muita coisa diferente. Quando a gente começa a pensar sempre a mesma coisa, numa repetição de pensamentos, a gente vai deixando espaço para a instalação desses vícios. E ela fala: uma mente ociosa. Eu me lembrei de um ditado popular que a gente fala muito, né? Eu vou começar aqui e vocês terminam aí, né? Que diz que a mente vazia é a oficina. Exatamente, isso aí que vocês completaram. Minha mãe sempre me falava esse ditado, né? Os ditados populares dizem, todos eles têm um fundo de verdade, né? E esse, pelo que a gente viu aqui, Joana confirmou, tem. Ou seja, uma mente ociosa, uma mente que não busca estar se movimentando, né, pensando em coisas diferentes, se estimulando com coisas diferentes. É por isso que a gente fala tanto no meio espírita, mas em outros meios também, da gente buscar lazeres, né, leituras edificantes, ver filmes instrutivos, né, arejar a mente, fazer atividade física. Então são todos esses movimentos que nos ajudam a sair desse ócio mental que pode nos prejudicar, levando a gente a esse estado de vicioso, né? E especialmente nesse momento em que a gente está vivendo agora, que está sendo mais difícil para a gente manter essa mente ocupada, né? Que a gente deve buscar esses recursos para que a gente mantenha a nossa sanidade e não caia em armadilhas, né? Que devido à nossa condição de inferioridade estamos muito suscetíveis. Então, isso tudo é instalado na tela mental. Então, para a gente ver que os vícios, eles se apresentam, né, se exteriorizam, né, de uma maneira, mas eles se iniciam na mente. Então, tudo começa no processo mental. Então, essa exteriorização com os vícios de que eu falei, do cigarro, do álcool, das drogas, ela se inicia num processo mental. Então, aquela mente já está viciada antes dela exteriorizar aquilo. Então, uma mente viciada vai buscar os mecanismos exteriores de materializar esse vício, vamos dizer assim, né? O vício nasce no mental, mas ele precisa de alguma forma se materializar. E ele se materializa através do uso de álcool, de cigarro, de drogas. Ele se materializa através do sexo desregulado, do sexo, né, malbaratado. Ele se apresenta na forma de jogos, né? Tem um vício dos jogos. Tem outro vício que eu achei muito interessante a gente citar e que muitas pessoas não observam ou não veem como vício, mas é o vício do trabalho, né? Tem gente que trabalha demais, né? Tem até um nome meio difícil, deixa eu ver se eu acerto. Workaholic, né, que são pessoas viciadas em trabalho. Então isso também não é bom, porque as pessoas viciadas em trabalho descuidam da família, da sua vida social, do seu lazer, do seu repouso, e isso traz diversos prejuízos. E um vício recente aí da nossa era moderna, que é o vício na internet, né? Então esse vício já tem, inclusive, já está levando pessoas aos consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras para tratamento em diversos lugares do mundo. Então veja que a gama e a variedade de como o vício pode se expressar, se exteriorizar, é de diversas maneiras. Mas, no entanto, o seu início, a sua gênese está lá no campo mental, na tela mental, que começa a reproduzir determinados tipos de sugestões e de atitudes. Então, à medida em que esses pensamentos vão ganhando espaço na nossa mente, né, vão ocupando o espaço da nossa mente, vai sugerindo que a gente vá tendo algumas atitudes que vão se tornando os vícios, né?
E esses vícios vão cada vez submetendo mais as pessoas, né, as suas vítimas, a diversas situações, de situações vexatórias, situações, né, humilhantes, degradantes, né, para ele e para a sua família, que também normalmente são os que mais sofrem, junto com aqueles que apresentam essa situação. No entanto, Joana vai nos chamar a atenção, né, que há uma gama, como eu disse, muito variada de vícios. E aí ela vai falar desses vícios mentais, né, que são os principais. Então aí a gente vai ter vários, né, e eles são, como Joana diz, de difícil liberação. Porque quando chega esse estágio de se fixar na mente, para fazer esse trabalho de alterar essa fixação, vai dar bastante trabalho, né, de difícil libertação de Joana de Ângeles. São os vícios mentais, né? E aí, isso vai gerar vários distúrbios, que são as apresentações exteriores, como eu disse, os distúrbios de ordem física, de ordem emocional, de ordem psicológica, que vão pedir aí tratamentos médicos adequados, assim como os tratamentos espirituais que são oferecidos pelo braço aí religioso, seja a religião que aquela pessoa esteja vinculada. Então ela vai tratar o lado espiritual na sua denominação religiosa, ou se não tiver nenhuma, não trata, ou vai buscar neste momento de dor, e também no braço da medicina, da psicologia, da psiquiatria. Joana vai falar sobre um ponto muito grave, né, que ela fez questão de pontuar, né, 3 pontos que ela coloca como se fossem as fontes principais dos vícios, dos nossos desvirtuamentos, das nossas viciações. Então ela coloca 3 tópicos como sendo geradores principais desses vícios que nos perturbam a caminhada, né, dificultando a nossa caminhada, atrasando o nosso processo evolutivo, e que infelizmente a gente se compraz nisso, né? Muitas vezes a gente acha prazeroso, né? Às vezes estamos na lama e estamos nadando na lama, né? Achando que estamos muito bem, mas se prejudicando e muito, principalmente quando a gente pensa na vida futura, né? Eu achei uma frase aqui interessante de uma antropóloga norte-americana chamada Margaret Mead, que ela fala o seguinte: a virtude é quando se tem a dor seguida do prazer. O vício é quando se tem o prazer seguido da dor. Porque é isso mesmo, né? Você vê que o nosso processo evolutivo, ele se dá de forma dolorosa, né? Mas chegará um momento, quando a gente conseguir vencer isso tudo, que teremos a resposta, né? Assim nos prometeu o Mestre Jesus, da vida futura, de ser uma vida melhor, feliz, de paz, quando a gente conseguir vencer todos os nossos obstáculos. O vício é diferente, ele oferece um prazer momentâneo, um prazer inicial, mas depois ele vai reverberar, vai se tornar um suplício, em dor, em morte, né? Então, como eu disse, essas 3 fontes que Joana aponta como sendo principais, ela fala primeiro do uso indevido da libido. Então hoje, como a gente entende a libido, como a gente entende e utiliza a sexualidade de forma desvirtuada, malbaratada, desvirtuando das suas funções primordiais e essenciais e sublimes. Então hoje, como a gente tem se utilizado do sexo, desvirtuando de todas as maneiras, isso é um fator enorme de prejuízo e de estímulo a que a gente vá desencadeando outros vícios e vícios graves e que nos perturbam grandemente. O outro ponto que ela toca é do materialismo. Esse a gente já sabe, né? Somos espíritos inferiores e que estamos muito vinculados à questão material ainda. Mas só que ela toca no material de uma forma que eu achei muito interessante, porque ela fala do materialismo presente em muitas doutrinas espiritualistas, dá margem a ambições de várias monta. Então ela focou no materialismo vinculado às religiões, e eu achei isso muito interessante. Porque é justamente o que a gente tem visto muito hoje em dia, as religiões pregando excessivamente
é as buscas materiais em detrimento da espiritual, infelizmente. Então, muitas pessoas que adentram determinadas denominações religiosas em busca apenas de aquisições materiais, como se Deus fosse um fornecedor de coisas, né? Usam da barganha, da troca. Então, esse tipo de materialismo instituído dentro das denominações religiosas, eles têm sido de grande prejuízo e aí fomentando também diversos desvirtuamentos e vícios, né, e ambições desmedidas, que são vícios. E outro aspecto que Joana toca é o que a gente também já conhece bastante, que é o egoísmo. Né? Ela fala que um aspecto a considerar é a ausência de uma cultura de amor, de solidariedade e de paz ante o comportamento competitivista e individualista lastreado pelo egoísmo. E não é isso a nossa sociedade de hoje em dia? Uma sociedade altamente egoísta, competitiva, individualista. É o resumo do que a gente vive hoje no nosso dia a dia, na nossa sociedade, né? E isso a gente foi recorrer, falando sobre o egoísmo, vai ter lá no Livro dos Espíritos, na questão 903, que Kardec faz a seguinte pergunta: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Né? Os Espíritos, Kardec pergunta, dentre todos os vícios que possam existir, qual é o mais radical? Qual é o pior, vamos dizer assim? E os Espíritos dizem: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhe dê combate, não chegareis a estipá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Então, egoísmo, responde os espíritos a Kardec, é o grande fulcro gerador de todos os vícios. E quem não é egoísta? Né? A gente pode dizer, mas uns são mais, outros menos, vai variar. Claro, estamos em momentos distintos do nosso processo evolutivo, apesar de espíritos mais ou menos ali, dentro da mesma escala, vamos dizer. Mas o egoísmo ainda é algo que nos impede de avançar, é uma pedra no nosso sapato e que a gente deve buscar se livrar o quanto antes, construindo essa sociedade mais solidária, mais fraterna, que a gente tanto sonha, né? Precisa sair da esfera do sonho e entrar na esfera da ação. Então, Joana fala da necessidade indispensável da gente fazer uma autoanálise, para a gente observar que pontos em nós, né, quais desses pontos eu posso estar, né, estimulando, desenvolvendo, me observar, quais são as minhas fraquezas, né, quais são os meus calcanhares de Aquiles, em que pontos eu sou mais sensível, em que momentos eu sou mais sensível. Então é indispensável, ela disse, essa autoanálise para que a gente detecte, né, essas possíveis dependências mentais e a gente trabalhe elas da melhor maneira possível. E aí, como eu bem disse, ela encerra o primeiro momento desta maneira, falando de como se instala o vício, e agora ela vai passar para a terapêutica, em que ela vai nos trazer algumas considerações, algumas orientações de como a gente pode trabalhar, caso a gente identifique em nós essas dependências mentais ou até mesmo dependências físicas, né? Vamos lá. Ela fala: procura enriquecer-te de pensamentos edificantes variados, que te proporcione beleza, bem-estar e disposição para uma existência feliz. Toma de alguma página edificante na literatura espírita e demora-te reflexionando no seu ensinamento. Tomando os espaços que seriam preenchidos pelas viciações da comodidade, dos hábitos doentios e prejudiciais. Foi o que a gente falou anteriormente. Ocupar esses espaços mentais com algo edificante. E aí, algo de beleza, de bem-estar, e a gente pode encontrar várias coisas. Tem muita gente que recorre a yoga, a meditação, né? Tem muita gente fazendo trabalhos de respiração. Então, assim,
procurar algo pra gente preencher esse tempo que seja benéfico, que seja belo, uma música também que a gente goste, ler, né? Não só literatura espírita, mas outras literaturas que sejam que nos elevem, né? Não coisas deprimentes. Aonde se vai, leva-se o que se pensa, mudando-se de lugar sem alterar o comportamento mental. Então a gente não vai conseguir fugir da nossa mente dos pensamentos que nela estão. A gente pode buscar trabalhá-los e ir substituindo-os, né? E ela vai falar sobre o Evangelho de Jesus como recurso para nos ajudar nessa tarefa, né? Ela diz que o Evangelho de Jesus é riquíssimo de paisagens, imagens e narrativas que dão sentido e significado às existências humanas. Então ela fala de como o Evangelho de Jesus nos traz belezas incomparáveis para a nossa reflexão, para o nosso deleite, né? E ela vai fazer uma referência a Jesus, que Jesus sempre trazia aspectos da natureza e aspectos simples para as suas narrativas. E são narrativas grandiosas, de um ensino muito profundo, mas que eram ditas de forma simples e acessíveis. Então Jesus falava sobre lírio do campo, sobre aves do céu, sobre grão de mostarda. Então sempre usando esse recurso. Além dos hábitos simples, Jesus usou moeda para exemplificar e várias coisas do cotidiano daquele povo, para que pudesse trazer eles para o entendimento da mensagem. Então ela diz, tudo nele é claro e diamantino, portando conteúdos permanentes que podem ser usados em quaisquer lugares e situações existenciais. Então em Jesus a gente vai encontrar no Evangelho de Jesus recurso excelente para nos ajudar a vencer os nossos vícios perturbadores, especialmente aqueles fixados na nossa mente. Reflexiona a cada dia em torno de alguns dos seus ensinamentos e vício mental algum se instalará no teu pensamento, sempre retido nas inefáveis lições que com ele nos honrou. Nesta época de transtornos de vária denominação, a terapia do Evangelho é a mais valiosa, sem qualquer demérito para os demais, por facultar alegria interior, esperança de plenitude e diretriz para a autoiluminação. Então, o Evangelho de Jesus em todos os tempos, desde que ele aqui esteve, mas hoje, especialmente neste momento que nós estamos atravessando, é indispensável para a gente manter a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, para a gente se manter firme até a gente conseguir vencer este momento. Certo que outros momentos difíceis virão, porque é o nosso enfrentamento, é a nossa necessidade. Mas essa tem sido bastante difícil para todos nós e recorramos a Jesus, não nos esqueçamos de recorrer a Ele. Então, seja qual for o teu vício, liberta-te a partir de hoje, com denodo, coragem e valor, a fim de seres candidato à luz inacessível da paz íntima. Então, vamos nos amar, né? Vamos fazer bem a nós mesmos, vamos nos querer bem, fazer bem a nós mesmos. Então, fazer essa autoanálise, fazer essa busca em se conhecer e se melhorar para o nosso bem. Não é para o bem do outro, não é para o bem do meu esposo, do meu filho, da minha mãe. Certo que esse meu bem vai refletir nas minhas relações familiares, sociais, seja elas quais forem. Mas a busca deve ser essencialmente por nos melhorarmos, nos sentirmos bem, nos fazermos bem. Ok? Então ela finaliza dizendo: busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, disse Jesus, e somente assim será possível fruir-se harmonia. A terra é bendita escola de crescimento para Deus, hospital para a recuperação da saúde total e oficina de luz para a plenitude. Tem cuidado com os teus pensamentos hoje, orientando-os para que alcances a felicidade legítima. E quem é que não quer ser feliz, não é verdade? Todos nós queremos, ansiamos, desejamos, mas precisamos fazer por onde? E começa aqui, na nossa mente, no nosso pensamento. Então busquemos avaliar e exercitar o que nos aconselha o Espírito Joana de Ângeles, fazendo o melhor ao nosso alcance e buscando sempre o nosso processo de crescimento e de melhoramento, nunca desistindo de nós mesmos, porque Deus não desiste e nem Jesus desiste de nós, então nós não podemos desistir também.
Então é isso, meus amigos. Chegamos ao final da nossa exposição. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço imensamente a oportunidade de serviço que vocês me deram, me convidando, especialmente por ser neste momento de aniversário. Obrigado pela consideração. E eu espero que a gente continue, né, levando a mensagem do Espiritismo adiante por todos os meios possíveis, né? E que logo logo a gente esteja junto de novo para se abraçar, se beijar e celebrar a vida com Jesus. Então que Jesus nos abençoe, continue nos protegendo, nos sustentando, né? Que vocês continuem todos bem, todos firmes e se estimulando e estimulando outras pessoas com mensagens positivas. Tá ok? Um beijo grande em cada um de vocês. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E estou à disposição. Sempre que precisarem, podem me chamar.